Josué, capítulo 1, ou capítulo 9, versículo 1. Diz assim, ó. Todos encontraram? Vamos esperar que alguns ainda estão folheando a Bíblia. Vamos aguardar que todos encontrem. Sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os aveus, os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeon, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos, rotos e consertados. E nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si. E todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhes disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos numa terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhe perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, a Sion, rei de Hesbom, e a Og, rei de Bassã, que estavam em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra, nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles e dizei-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-lo agora já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e ei-los aqui já rotos. E estas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias depois de terem feito a aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades dele ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeon, Quefira, Bierote e Kiriat-Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Ainda vamos ler o verso 22. Chamou-os Josué e disse-lhes: por que nos enganaste, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Amém. Glória a Deus. Fizemos a leitura, não toda, porque ela iria até o versículo 27, todo o capítulo 9. Conta essa história. Depois o 10 continua dando desdobramento. Eu venho falando nas terças-feiras sobre o livro de Josué. Primeiro capítulo, nós falamos, já tem algumas reuniões. Depois, nós falamos no capítulo 2, a prudência da vida cristã, usando o texto de Josué para falar sobre prudência na vida cristã.
Em outra terça-feira, em outra reunião, nós falamos no capítulo 3, a travessia do Jordão, a crise da vida abundante, da vida cristã. Em outra reunião, falamos sobre o capítulo 4. E o capítulo 5, né? As facas de pedras, a poda da vida abundante, a disciplina na vida cristã. Depois, ainda, pensamos no capítulo 8, as lições da derrota de Ai, a vida cristã fortalecida. E hoje vamos falar no capítulo 9. E o capítulo 9 tem esse título: O engano de Gibeon, as ciladas do inimigo. Hoje vamos falar sobre as ciladas do inimigo, baseando nessa porção da Bíblia. Como eu falei, no capítulo 7, a vida foi enfraquecida. No capítulo 8, a vida foi fortalecida após o conserto. Agora, no capítulo 9, vamos estudar sobre a vida comprometida. Quando erramos por não ouvir a voz do Espírito de Deus. A grande lição aqui é a necessidade de andarmos em espírito, ou na direção de Deus, como Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 6, verso 11. Andar e viver em espírito. Vamos observar alguns pontos importantes e tirar lições espirituais desse episódio registrado no Velho Testamento, no Antigo Testamento, no livro de Josué. E aqui ficou apontado as ciladas do inimigo. Josué chegou a falar: por que vocês nos enganou? Eles armaram uma cilada para enganar Josué para não ser morto. Uma vez que tomamos posição de reconhecer os direitos de Deus na nossa vida e confiamos na sua direção, aí nós somos levados ao conflito, porque o diabo perde terreno na nossa vida e fica furioso. Outrora servimos a ele, e mesmo depois de liberto, ele acha que é dono. Todo aquele que está servindo a Deus hoje e não serviu outrora, continua debaixo da enfurecida ação do inimigo, porque o inimigo não desiste. De vez em quando ele volta para ver se toma posse. Para ver se toma posse daquilo que já lhe pertenceu. Hoje, nós vamos avaliar isso. Nesse ponto, devemos lembrar a advertência de Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, verso 11, que diz: revesti, pois, de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Desde o dia que você aceitou Jesus e começou uma jornada, ele não vai deixar de armar cilada. Ele não vai deixar de armar astúcia contra a sua vida. De uma ou de outra forma, ele vai tentar tirar você da presença de Deus. Ele vai usar as áreas da sua vida. Ele vai tentar descobrir aonde é o seu ponto fraco, onde é a tua fraqueza. E aí Paulo escreve aos Efésios dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas, contra os investimentos do inimigo. Devemos temer a astúcia do inimigo mais do que o ataque. Que isso, pastor? Vou explicar. A Bíblia fala que se resistirmos, ele fugirá de nós. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas com relação às astúcias, às tentações, às ciladas, Paulo escreveu que nós precisamos de toda a armadura de Deus.
Não adianta você resistir. Ela não vai sair. Você tem que buscar em Deus e na sua palavra revestimento espiritual para vencer dia após dia. Não vai ter nenhum único dia da tua vida que o inimigo não vai conspirar contra a tua salvação. Estão entendendo, irmãos? Nenhum dia da tua vida ele vai deixar de conspirar, de atacar a tua salvação, para ver se tira você do caminho do céu, da vida cristã abundante. E você precisa então estar revestido, cheio da graça, cheio da proteção, buscar as armas que nós só encontramos através da palavra de Deus, de uma vida de prática bem firme, através da Bíblia. Os gibeonitas, irmãos, se apresentaram aos israelitas como se fossem de longe e fizeram que acreditassem neles. É tipo, é símbolo daquilo que o inimigo faz para nos enganar. Para Josué havia uma palavra de Deus: não faça aliança com ninguém da terra, nenhum morador. E eles já descobriram a palavra e sabiam que os israelitas seriam vencedores. Eles pensaram: só tem um jeito de não morrer, só tem um jeito de não ser derrotado. Vamos fazer uma aliança, vamos usar uma estratégia, vamos enganá-los. O diabo sabe que só tem um jeito de derrotar você. Você já é vencedor. Aliás, a Bíblia fala que somos mais que vencedores. Só tem um jeito: enganar você na jornada, usar uma cilada, usar uma armadilha, usar uma astúcia para tirar a sua atenção da palavra, da vida com Deus, e olhar para a direita ou para a esquerda, olhar para o mundo e perder o grande alvo que é a tua salvação. Aqui encontramos a astúcia, encontramos a cilada. Os israelitas fizeram uma aliança com o povo da terra quando deveriam destruí-los. Deveriam destruí-los. Não é aqui que erramos, irmãos? Quantas vezes fazemos concessões para o inimigo? Pequenas coisas que vão se aproximando de nós. Você concede um dia pequenas coisas, você vai cedendo na vida. Não tem problema essa atitude, essa pequena mentira, ela é pequena. Esse pequeno engano, essa concessão mundana, essa fala, essa atitude, esse pensamento. E o diabo só precisa de um pequeno espaço. O inimigo só precisa de um pequeno espaço na sua vida para colocar, como dizia meu pai, a cunha. Quem é rachador de lenha sabe disso, né? A tora pode ser grande, irmão divino. Impossível fazer aquilo. Quem não tem sabedoria não racha uma tora. Mas o rachador de lenha racha tranquilamente. Primeiro um pequeno pique, que caiba uma pequena cunha. Aí começa as machadadas, né? As marretadas. Aquilo vai abrindo, ele vai mudando a cunha de lugar. Vai pondo calço, vai adiantando as marretadas. De repente, ele faz a primeira racha. Divide uma tora em duas. Aí já ficou mais fácil. Dividir aquela segunda tora em duas. De repente, ela vira 4. O diabo só precisa disso. De um pequeno espaço. O crente está abundante, está abençoado. O cristão está animado, está firme. De repente, ele abre um pequeno espaço. Uma música mundana, um pensamento, uma coisa impura, um pensamento impuro na área sexual, na área financeira, qualquer área, uma mentira, e começa todo o estrago na sua vida. Começa aí. Então, hoje nós aprendemos isso. Com o diabo não tem acordo, com o inimigo não tem acordo.
Nós temos que usar a palavra de Deus. Para vencer, eu já falei, nós temos que ser dirigido pelo Espírito Santo. Qualquer oferta, eu tenho que apresentá-la a Deus. É de Deus ou não é? Se não, eu tenho que desprezar, porque o inimigo está conspirando contra a minha vida, contra a minha salvação, contra o meu ministério, contra a minha família. E não podemos dar tréguas. É vigilância absoluta, irmãos. Por isso a Bíblia fala que vigiar todo dia, toda hora, todo momento. Aliás, toda vez que a Bíblia fala em vigilância, vem antes da oração. Não é orar e vigiar, não. É vigiar e orai. Você vigia primeiro, vigia os pensamentos, as palavras, as ações, as atitudes. Porque ele é astuto. Ele arma ciladas. Ele não vem de forma chifruda, feioso. Se você encontrar com o diabo, você resiste a ele no nome de Jesus. Mas ele vai vir de forma completamente diferente. Todas as grandes quedas por aí começaram com pequenas concessões. Grandes homens caíram da fé, pecados em qualquer área, adultérios. Começa com pequenas concessões. Pequenas coisas que não era lícito para um cristão. Mas foram cedendo, uma coisa pequena, uma conversa, mais outra conversa, mais uma troca de palavras, e a tragédia está encaminhada. Mas sempre há tempo de voltar atrás e fechar essa porta, usando as armaduras de Deus. Amém, meus irmãos? Outro ponto. Onde foi que Israel errou, irmãos? Se você voltar comigo, lá no versículo 14, volte comigo no versículo 14. Aqui está o ponto onde houve o erro. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Quando eles contaram a mentira, o engano, Josué deveria ter buscado orientação do Senhor. Senhor, e aí? Estou diante de um dilema. Estou diante de uma tentação. Porque um aliado, no momento daquele, era até bom, irmãos. Era tempo de guerra. É gente para guerrear do nosso lado. Mas ao invés de buscar orientação em Deus, pedir conselhos ao Senhor, ele foi logo tomando da provisão. O que é tomar da provisão aqui, irmãos? É sentar com eles para comer juntos. Naquela cultura, sentou, comeu junto, bebeu vinho, estava aliançado. Aí a palavra não podia mais ser quebrada. Usaram sua própria sabedoria e não a de Deus. Olha, Tiago escreveu isso com muita propriedade. Crente, para chegar no céu, irmãos, nós precisamos todo dia orar. Senhor, dá-me a sabedoria de Deus. Olhe para mim, irmãos. Com a sua sabedoria, você não consegue ser crente. Você não consegue vencer. Com a sua experiência, você pode ser enganado. Nós dependemos todo dia da sabedoria divina. Tiago aconselhou até a gente pedir. Peça a sabedoria de Deus. Ela vai estar com você durante o dia, durante a semana, durante um mês, para você aprender a decidir, a tomar decisões. Mas os israelitas naquele momento não consultaram a Deus. Sentaram os príncipes, Josué, olha, acho que é bom. É um punhado de soldados no tempo difícil. Não confie na tua sabedoria. Não confie no teu tempo de fé, de crença, de batismo. Nada disso funciona. Confie sempre na sabedoria de Deus. Volte à presença de Deus e ore ao Senhor. Senhor, me ajude a decidir, me ajude a orientar minha família. A gente sempre erra, irmãos. No caso de Aí, irmãos, quando eles erraram a primeira vez, eles confiaram na própria força. O pastor Ismael falou isso aqui. É uma cidadezinha, são poucos soldados, manda lá uns 3.000. Deus falou, olha, a de Jericó foi eu que dei a vitória. Vai na vossa força,
foram e se deram mal. Porque nós também não temos força não, irmãos. A nossa força está no Senhor. A nossa vitória vem de Deus. Como eu gosto disso, como eu aprecio isso, a minha vitória vem de Deus. Eu tenho que falar isso sempre, eu tenho que verbalizar isso. O mundo espiritual que está nos assistindo todo dia tem que ouvir eu confessar isso. Quando eu confesso, vira compromisso. A minha vitória vem do Senhor. A vitória do crente não é pela nossa prepotência, pelo nosso orgulho. A nossa vitória vem de Deus, irmãos. Em Deus faremos proezas. Em Deus saltaremos as muralhas. Em Deus somos mais do que vencedores. Mas em Deus, glória a Jesus. Como eu disse, parecia prudente ganhar um aliado naquele momento de muitos adversários. Mas Deus está dizendo, olha, não faça pacto. Você não precisa para ficar rico, de mentira, de engano, de barganha. Você não precisa, para se dar bem na vida, enganar alguém. Não precisa. Deus cuida de você. Deus cuida da sua casa. Ao invés de confiar, olha, isso aqui parece ser muito bom para mim. Pode ser bom nesse momento aos olhos seus, mas aos olhos de Deus pode ser uma tragédia. Não vá por aí. Deus é que cuida da sua casa. Deus é que cuida da sua família. E entrega a direção da sua casa na mão de Deus, porque Ele tem sabedoria para te ajudar. Glória a Jesus. O segredo, irmãos, para não ser enganado é andar no Espírito. Andar, aqui refere-se à conduta, à dependência de Deus. Gálatas 5,16 diz, andai no Espírito e jamais cumprireis a concupiscência da carne. Se eu andar na carne, eu vou fazer e querer fazer o que a carne gosta. E a carne gosta do prazer efêmero do mundo com suas ofertas, daquilo que é bom, aquele prato, aquela oferta que chega todo dia. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus pode ser uma trilha sinuosa, uma trilha difícil, mas uma trilha vitoriosa lá no final. Glória a Jesus, glória a Deus. A linguagem dos gibeonitas, irmãos, era piedosa, mas era enganosa. Eles usaram uma linguagem piedosa, irmão Divino Cesário. Não, nós somos teus servos. Nós viemos de muito longe. Olha esses sapatos, olha esse pão bolorento aqui. Irmãos, eles moravam 11 quilômetros. Naquela época, um exército deslocava, caminhava muito pouco, mas quando eles saíram, no terceiro dia já chegaram. Quando nós saímos da nossa casa, essa roupa era nova. Olha o verso 10, irmãos, o verso 10. Eles falaram das primeiras vitórias, mas não falaram das últimas. Porque se eles falassem das últimas, Josué desconfiava. Ele fala, olha, nós descobrimos o que Deus fez lá no Egito, no que Deus fez nos reis depois do Jordão. Mas não falou nadinha da vitória de Jericó e nem da vitória de Ai. Porque se falasse, Josué, vocês vieram de longe, mas sabe essas vitórias, está tudo errado. Eles calaram-se quanto às vitórias recentes, precisavam enganar. 3 dias depois, a farsa veio à tona, no verso 16. O erro, em primeiro momento, é camuflado, irmãos. Depois, tudo vem à tona. E a palavra é essa. Normalmente perguntamos, onde foi que eu errei? Depois que a coisa complica, você pergunta, o que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? Com certeza, eu cedi. Com certeza, eu fui enganado. Com certeza, o inimigo me iludiu com uma oferta mundana. Eu fui tentado e não resisti à tentação. Eu fui enganado na jornada, eu fui enganado por pessoas. E depois o estrago é muito grande. Você pergunta, onde foi que eu errei? Faltou vigilância, faltou aproximar de Deus na hora certa, faltou voltar à presença de Deus, falar, Senhor, me ajude, não deixe eu errar o alvo. Normalmente a culpa não é de Deus, é nossa, irmãos. Quando alguma coisa acontece de errado, a culpa não é de Deus, somos nós que erramos.
Nós que falhamos. Vamos continuar. Outro ponto. O viver do crente deve ser com fé e dependência de Deus. Andamos por fé e não pelo que vemos. Paulo escreveu, 2 Coríntios 5 e 7. Andamos por fé e não pelo que vemos. Esse foi o ensinamento de Paulo. Mas encontramos na Bíblia outros ensinamentos. Por exemplo, o pastor Ismael falou aqui, a experiência de Abraão e Ló e seus pastores. Abraão disse depois da contenda: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Mas nós não podemos ficar juntos mais. Eu percebi que há um problema entre nós. Aí vocês conhecem a história, né? Ló olhou as campinas do Jordão, falou: é para ali que eu vou. Eu vou para a terra boa. Abraão não teve outra solução senão ir para o lado oposto, para o deserto, para as montanhas e desertos. Mas Abraão foi na dependência de Deus. E Ló foi pensando na visão materialista. Como foi que Ló escolheu o seu caminho? Está no texto lá, ele levantou os olhos e olhou. Abraão olhou para o céu, falou: Senhor, Tu diriges o meu caminho. Eu vou aonde é a Tua vontade. A história de Abraão é linda, irmãos. Ele perambulou por desertos, fugindo de fome, indo para o Egito. Mas quanto mais andava, mais rico ficava, porque Deus abençoava o seu filho. Glória a Jesus. Ló provou não conhecer as leis espirituais. Em Sodoma toda a sua família se perdeu. Não é esse talvez o nosso problema, irmãos? Erramos, depois pagamos um preço muito alto. Mas hoje o Senhor está nos despertando. Olha, é tempo de reparar os erros. Vigiar postura, vigiar atitudes, vigiar ações, vigiar palavras, vigiar sentimentos. Não confie na sua própria experiência, na própria sabedoria. Volte sempre para Deus. O futuro vai acabar mostrando as nossas decisões. Estão ouvindo, irmãos? O futuro acaba mostrando as nossas decisões. A sua hoje pode ser de perda, pode ser aparentemente prejuízo, mas se for na direção de Deus, vai ser vitória na sua vida. Como eu gosto disso, irmãos. Nós andamos, Paulo escreveu, não por vista, nós andamos pela direção de Deus. 2 Coríntios 5 e 7. Não andamos por vista, andamos por fé. Nós confiamos em Deus. Nós confiamos a nossa vida em Deus. Amém, meus irmãos? Confiamos a nossa família em Deus. Você não consegue segurar as coisas vão acontecendo, o mundo vai de mal a pior, o mundo está uma Babel, uma confusão total. Mas nós andamos e entregamos a nossa vida na mão de Deus. E voltamos sempre para a palavra de Deus. Fico pensando aqui, irmãos, depois de um dia de trabalho, de atividade, correria, tem gente que veio direto do serviço para cá, mas tem compromisso. Senhor, deixa eu voltar para a Tua presença, deixa eu sentar em torno da Tua palavra. Essa não é a prática da maioria hoje. Voltar, ter postura, ter capacidade, quietude, depois de um dia de trabalho, de angústia, voltar e voltar a falar com Deus, depois de um dia muito difícil. Que bênção que nós estamos aqui nessa noite. Faça isso uma prática na sua vida, no seu dia a dia. Outro exemplo da Bíblia, Gênesis 17, Abraão. Eu encontro no Gênesis 17, ali no primeiro versículo, ele acaba fazendo um resumo de uma história de Abraão. Deixa eu resumir para os irmãos. Quando Abraão saiu de Harã, ele tinha 75 anos. Deus lhe prometeu um filho. Ele esperou até os 85. Quantos anos? 10 anos. E o filho não chegou. Aí ele tentou ajudar Deus, gerando de Agar Ismael. Com 86 anos, ele teve Ismael.
mas não era a vontade de Deus. Pagou o preço? Pagou sim, irmãos. Quando o menino nasceu, ele tinha 86 anos. Aí Deus parou de falar com ele. No versículo 1 do capítulo 17 de Gênesis, Deus volta a falar com ele 13 anos depois. Agora ele estava com 99 anos. Deus disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Em outras palavras, anda na minha presença, porque até hoje você não andou não. Você ficou 13 anos tentando aí ajeitar a promessa. Eu não mandei você ter Ismael não. Mas se teve, agora é tua responsabilidade. Vai dar problema, e quem conhece a história ali de Agar, Ismael, Sara, sabe que foi uma luta. Foi uma tribulação. Mas é porque ele agiu. Mas Abraão é perfeito. Quem é que não erra, irmãos? Abraão é o pai dos criquê, mas errou também. Cometeu falhas. Deus estava querendo dizer: durante esses últimos 13 anos você não andou na minha presença. Você tentou fazer a sua. Você tentou adiantar a promessa. E eu tenho o meu tempo de agir a tua vida. Mas com 99 anos, aí nasceu a promessa: Isaac. Se fizer as coisas fora da direção de Deus, as consequências serão inevitáveis. Concorda comigo, irmãos? Principalmente para os crentes. Pastor, aí fora, estou falando da igreja, irmãos. Aí fora o povo, a Bíblia fala isso, né? Salmo 73 diz que eles vão de melhor, são abençoados, são prósperos, são ricos, mas não tem salvação. O salmista falou: quando eu entrei no santuário, eu vi o fim deles. Eles só têm essa vida. Mas a igreja do Senhor tem uma outra vida, uma vida eterna. Nós estamos olhando para frente. E quem sai da direção de Deus vai pagar o preço das ações, das consequências. Mas existe uma outra passagem na Bíblia que eu aprecio muito. O incidente com Pedro, Mateus 17. Abra a Bíblia aí, Mateus 17. Todos, por favor. Todos que têm Bíblia, Mateus 17. Olha que porção da Bíblia interessante. Mateus 17. E quando você encontrar 17, o versículo é o 24. Eu vou ler aqui até o 27. Depois eu faço comentário. Mateus, capítulo 17, versículo 24 a 27. Está assim, ó. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam imposto no templo, das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu Pedro. Ao entrar mais tarde Pedro em casa, Jesus lhe perguntou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos filhos ou dos estrangeiros? Respondeu Pedro: dos estrangeiros. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas agora, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, o primeiro peixe que fisgar, tira, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Toma-o, entrega-lhe por mim e por ti, paga o imposto. O que eu vejo aqui, irmãos? Pedro era impulsivo, temperamental, franco. O que sentia e pensava, falava. Isso, porém, lhe causava problemas. Esse é um fato interessante. A pergunta dos cobradores de impostos do templo era essa: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Aí Pedro, em vez de consultar o Senhor: e aí, Senhor, como é que é? Paga ou não paga? Ele falou de cara: paga. Mas o Shed, ele chega a colocar aqui que o filho não paga. Jesus era filho do Senhor, filho do rei, e ele estava na casa dele, não tinha que pagar. Jesus pega e chama Pedro e fala: Pedro, o que você acha? Esse cobra é dos filhos ou dos estrangeiros? Aí Pedro entendeu, falou: não, cobra dos estrangeiros. Então para que você falou que eu pago? Agora estão aí querendo receber o imposto, nós não temos dinheiro, Pedro, não tem nada no caixa. E nós dois estávamos no templo.
esse imposto era anual. Todo israelita pagava 2 dracmas, que correspondia a quase o salário de um trabalhador. Aí Jesus fala para Pedro: olha, vai pescar. Vai pescar, quando você lançar o anzol, o primeiro peixe que você pegar, você vai tirar da boca dele um estáter. O estáter valia 4 dracmas. Você transforma o estáter em 4 dracmas, 2 para mim, 2 para você, vai lá e paga o imposto. Porque nós não podemos dar mau exemplo não, Pedro. Nós vamos escandalizar aí fora não, porque eu prego o evangelho. Lá vai Pedro pescar. Aí pode parecer, olha, isso era cancha para Pedro, né? Eu já falei isso. Pedro era acostumado a pregar com rede, pescar com rede. E pescar com rede era muito fácil. Mas Jesus mandou ele pescar com anzol. O Jairo não está aqui, né? Mas eu estou com dó do Edivaldo. Porque o Edivaldo não pesca nada, irmãos. Esses dias nós fomos. Eu, mais o Jairo, o irmão Jairo, pescamos. Mas o meu presbítero ali, pastor Ismael, dia inteiro sem pescar. E eu estava pensando nessa palavra, pensei em Pedro lá. Já pensou se a maré não tivesse para peixe naquele dia? E o sol estava queimando a nuca de Pedro. Eu falei: meu Deus, para que eu falei demais? Eu falei demais, agora estou pagando o preço. Quem fala muito, irmãos, meu pai dizia, quem fala muito dá bom dia a cavalo. Ele usava essa expressão. Mas é assim, irmãos. Se você falar muito, você acaba pagando um preço muito alto. Aí os apóstolos, eu penso que naquele dia que Pedro foi pescar, Jesus deu folga para os outros. Ó, gente, hoje nós vamos ficar aqui de boa, tranquilo, descansando. Só o Pedro vai ter que pescar. Lá vai Pedro pescar de anzol e não pegava esse peixe. E Jesus estava com os outros ali descansando, tranquilo. E mais tarde, Pedro fisga o peixe, né, irmãos? A palavra de Jesus era fatal, era infalível. Pegou o peixe, irmãos, abriu o peixe. O que é que ele viu? Um estáter. Graças a Deus. De agora em diante eu vou falar menos. Deixa eu correr lá, pagar o imposto e ficar livre desses cobradores, porque Jesus não dá escândalo. O que eu aprendo aqui, irmãos? Somos responsáveis por nossas palavras e nossas atitudes. Sim ou não, irmãos? Crente é assim, falou, cumpriu. Atitude nossa é atitude de homem de Deus, mulher de Deus. Eu até gosto dessa expressão, mas eu falo sempre aqui, gente, alguém vem aqui pela primeira vez e fala assim: ah, esse aqui é homem de Deus. Eu não sei. Tinha um pastor que ele dizia, para você saber se uma pessoa é homem de Deus ou mulher de Deus, tem que comer um sal com ele, um tanto ali. Porque você tem que conviver com a pessoa, para ver se é honrado, para ver se cumpre, se tem palavra, para ver se é honrado nas atitudes. Às vezes quando eu falo assim, gente, eu aprecio ouvir os meus pastores, meus obreiros, minhas pregadoras aqui, porque eu os conheço, irmãos. Eles estão do meu lado aqui dia após dia, são frágeis, mas são lutadores, são batalhadores na fé. E às vezes nós importamos alguém que nem conhecemos, às vezes nem honra a palavra. E eu fico dando muito crédito, na verdade eu tenho que dar crédito para esses homens e para essas mulheres que estão aqui no dia a dia, pagando o preço na presença de Deus comigo. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Eu aprecio muito ouvir os cantores da igreja, né? Como cantam bem, irmãos. Essa igreja tem um celeiro. E quando tem música, tem muita confusão também, né? De vez em quando tem umas intrigas aí, uns problemas. É que o diabo fica no meio, né? Tentando fazer confusão. Mas eu gosto muito porque são guerreiras, estão aqui vencendo. De vez em quando tem que fazer uma reunião. Ah, vamos lá, calma, gente. Mas são servos e servas de Deus. Jesus salvou, está aqui, está pagando o preço. Às vezes vem para a igreja, vem chorando, mas vem, paga o preço. E isso é o que agrada a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aprendemos tanto nesse capítulo 9 de Josué. Porque isso é o retrato da vida cristã, irmãos. Se brincarmos, somos enganados. E não escapa ninguém aqui, não tem credencial aqui.
Não tem credencial. Qualquer pessoa pode ser iludida. O inimigo não faz outra coisa. Ele se especializou na arte de enganar, de camuflar, de mentir, de inventar astúcia. Mas nós estamos revestidos em Cristo Jesus. Fecho essa palavra, e eu estou terminando mais cedo, porque eu tenho uma reunião. Dizendo o seguinte: Gibeon, irmãos, quer dizer pequeno monte. E vem nos alertar para pequenos riscos. Estão entendendo? Gibeon, pequeno monte, que vem nessa noite nos alertar para pequenos riscos, pequenos detalhes, pequenas palavras, pequenas atitudes que podem complicar a nossa vida. Aquela mentirinha, aquela concessão pequena, aquela coisinha que você fala contra A, contra B, aquela pequena murmuração, aquele jogo de palavra, aquela pequena falsidade que você usa contra o irmão. E a Bíblia fala que nós temos que ser transparente. Se eu estiver conversando com o pastor Ismael, pode chegar o Edivaldo aqui, que vai participar da conversa. Pequenas coisas podem ir complicando a nossa vida, mas nós estamos alertados nessa noite. Amém, meus irmãos? Depois disso, irmãos, Israel teve que tolerá-los, tolerar Gibeon por resto da vida, no seu meio. No versículo lá, Josué chegou a falar: por que vocês me enganaram? Agora vocês vão ser rachador de lenha. Irmãos, Saul mais tarde, quando o rei se organizou, quis destruir Gibeon. Aliás, chegou a destruir, quase acabou com aquela população no meio de Israel, pensando que estava fazendo certo. Aí veio uma peste, uma fome em Israel nos tempos de Davi, e que estava aquela crise, e Davi foi consultar o Senhor, falou: Senhor, o que está acontecendo? Por que essa crise? Por que essa fome? Aí o Senhor falou com ele: não, é por causa dos gibeonitas. Josué fez um acordo com eles em meu nome, e mesmo errando, eu não volto atrás não. Um dia alguém chegou para mim e falou: pastor, ora por mim, eu estou numa luta sem precedente. Qual que é a tua luta? Não, porque eu casei, tenho esse filho aqui, 2 filhos, mas eu tenho mais 2 filhos do outro casamento, e tem a apurrinhação, a mulher, os filhos. Eu falei: não, irmãos, isso aí é aliança sua. Você tem que carregar isso pro resto da vida. É seu filho também. É sua ex, mas vai te acompanhar pro resto da vida. Deus não deixou Saul destruir os gibeonitas, não. Aí quando Davi consulta, o Senhor fala: olha, é porque Saul intentou contra os gibeonitas, matou vários deles, tentou destruir. E eu lembrei da aliança. Josué fez uma aliança com eles. O erro foi de Josué. Eles usou de astúcia. Aí Davi teve que aplacar aquela ira de Deus, pegando os filhos de Saul, entregando para ser mortos. Quem já leu a história sabe disso, está na Bíblia. Aí a ira de Deus aplacou. O que eu estou aprendendo com isso aqui nessa noite, irmãos? É que Deus, irmãos, Ele está atento na nossa vida, nos nosso rastro. Aquilo que for rastro na sua vida, você tem que resolver. E algumas coisas você tem que honrar. Você vai empenhando sua palavra, empenhando suas ações, suas atitudes, aquilo vai deixando um rastro na tua vida. Tem muita coisa que Deus perdoa, Deus renova a tua força, Deus perdoa o pecado, mas vai ficando as responsabilidades. Estas acompanham o servo de Deus. Amém? Curve a fronte aí, irmãos, vamos orar ao Senhor nesse momento. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, como a Tua palavra é maravilhosa, Pai. Como eu aprendo com a Tua palavra que eu preciso de sabedoria do céu, eu preciso de graça, eu preciso de força, Pai. Eu preciso, Senhor, vencer as astúcias, as ciladas do inimigo. Eu preciso ser sábio, e a minha sabedoria não vale, ó Deus. Eu quero abençoar a igreja nessa noite que congregou comigo, Pai. Todos que estão aqui, todos que se dobraram diante dessa palavra nessa noite. Eu oro pelos pais que estão aqui, pelas mães, pelos esposos, pelas esposas,
pelos filhos, todos, Senhor Deus, que precisam estar alertas, ó Deus, todos que têm responsabilidade na tua presença, todos que entregaram sua vida a ti, mas são alvos do inimigo, são alvos do adversário, são alvos das afrontas, das ciladas. Deus, guarda a tua igreja, desperta a tua igreja, ajuda o teu povo a vigiar, a orar com firmeza, a esconder em ti, ó Deus, para ser mais do que vencedor todo dia, Pai querido. Eu ministro para a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro a vitória e a bênção na vida de todos. Amém, meus irmãos? Deus abençoa a todos. Glória a Deus. Que a palavra do Senhor fique guardada em nosso coração. Eu quero, nessa hora, dizer aos irmãos e lembrar os obreiros daquele compromisso nosso dia 1º de maio. Os que não puderem ir, por favor, irmãos, me avise até domingo. Se você não vai, justifique para mim, porque eu estou contando e vou mandar providenciar o almoço lá. E eu não posso pagar o almoço para quem não vai. Aí seria um prejuízo, né? É falta de prudência. Então, os que não forem, não puderem ir por um motivo justo, trabalho, me procure até domingo. Do contrário, eu estou contando com você, tá? Com os obreiros, obreiras, tá bom? Dia 1º de maio, nós vamos ali para a igreja do Goiânia 2, pastor Marcos. Nós vamos ter uma reunião que começa às 9h e vai até o meio-dia. Durante esse período vamos ter o devocional, vamos ter uma palestra exclusiva para diáconos, que vai durar em torno de meia hora, 40 minutos, serviço diaconal. Depois o pastor Lorival, de Sobradinho, vai estar conosco, vai ministrar um estudo bíblico para obreiros até o meio-dia. Meio-dia nós almoçamos lá, e aí todo mundo está livre para descansar na tarde do feriado de 1º de maio. Certo, irmãos? Quero convidá-los a voltar quinta-feira. Nós estamos na campanha de abril, vencendo todos os desafios. E esse tem sido a tônica. O pastor Ezequias tem cuidado dessa campanha. A primeira, foi 2 já, né? Foi 2, uma melhor do que a outra. Foi 2 noites muito abençoadas, e eu tenho certeza que essa também será muito abençoada. Nós vamos ter o pastor Jacó, que vai estar aqui ministrando, e nosso amigo ali do Balneário Meia Ponte, e nós vamos estar louvando a Deus aqui. Convido a todos, e se você puder vir trazer alguém, pode trazer. Quem garante a bênção e a vitória é Jesus. Amém? Nós só temos fé, mas a fé remove montanhas, né? Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Se você trouxe a sua oferta, vamos recolher a oferta nesse momento. O oficial Gilvan e a oficial Ferreira está recolhendo a oferta. Se você pode e tem graça de Deus para fazer isso, faça com alegria nessa noite. Deus abençoe a todos os que vão ofertar, e os que não podem nessa noite, que Deus abençoe a todos. Glória a Jesus. Esse dinheiro destina-se à manutenção da casa de Deus. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos? Você vai ofertando. Eu queria pedir à minha esposa para vir e a missionária Jane, para vir com a irmã Sueli aqui. Nós vamos fazer uma oração por ela. Estou sentindo de Deus, irmã Sueli. Eu tive conversando com a irmã Sueli. Ela está enfrentando problemas pessoais que o Espírito Santo de Deus sabe completamente. E ela foi conduzida por Deus a vir aqui a me procurar. E eu penso que Deus está trazendo ela para receber a bênção. Eu disse para ela, tem coisas na nossa vida que só Deus faz. Foi o que eu conversei com ela. Mas quando entregamos uma causa na mão de Deus, Ele costuma não nos decepcionar. Ele é fiel. Pastor Ezequias, por favor, vem aqui, impõe as mãos sobre
a irmã Sueli, nós vamos orar por ela. Estenda as mãos para cá, irmãos. Não tem que ficar curioso, não. Ore por ela, pela família dela. Deus sabe tudo sobre a vida dela e é tudo que nós precisamos saber nessa noite. Eu quero pedir aos irmãos que a partir de hoje comece a carregar a irmã Sueli nas suas orações. Eu assumi com ela o compromisso de fazer cobertura na sua vida, tá? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós ministramos na vida da tua filha nessa noite, Pai. Ministramos um milagre na sua vida, na sua casa. Deus, tu sabes de tudo sobre a vida da tua serva, Pai. Deus, nós declaramos um milagre na sua casa, seu lar, seu esposo, seu filho, sua família, Pai. Deus, revela a tua verdade ao coração da tua filha. Revela a palavra de Deus no seu coração. Revela, Senhor Deus, algo novo no seu coração. Uma esperança nova, uma alegria nova. Renova as forças da tua filha, Pai. Em nome de Jesus, como igreja, nós concordamos na bênção na vida da tua filha. Nós concordamos no milagre na sua casa. Nós concordamos na operação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Nós concordamos que a partir de hoje a sua vida não vai ser a mesma. O Senhor vai dar força, graça. O Senhor vai dar norte. O Senhor vai dar vida abundante à tua filha. Em o nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe, irmã Sueli. Dê um abraço nela aí, Rosiane. Dê um abraço, missionária. Deus abençoe a todos. Podem ficar de pé. Foi uma bênção estarmos juntos, tá? Foi maravilhoso estarmos aqui. Que a vitória de Deus se derrame sobre todos os irmãos, as irmãs, os obreiros, o presbítero irmão Cláudio. Quem não participou da ceia no domingo, não pôde, Caetano está aí, vai organizar a ceia para vocês, lá no salão G-Paz. Deixa eu dar um aviso, dê um aviso aqui do grupo familiar. Esse aqui. Amanhã, o culto familiar conduzido pelo presbítero Caetano, às 19h50, eles vão reunir na igreja para ir para casa, residência da cunhada do irmão Samuel. Então reúne aqui quem for, aqui eles embarcam, né? E vão abençoar aquela casa. E eu sei que vai ser uma bênção. Amém? A bênção. O grande amor de Deus, o nosso Pai. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito repouse sobre todo o povo de Deus que congregou comigo nessa terça-feira. Não só hoje, mas até a vinda de Jesus. E todos dizem, amém. Vão na paz, vão na graça, vão na bênção, em nome de Jesus.